Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando, com a graça bendita do Eterno, mais um programa que nós temos marcado contigo todos os dias da semana, chamado A Tarde com a Torá. E o nosso propósito é trazer a você, todos os dias, na parte da tarde, um momento em que podemos falar sobre a Torá, estarmos juntos, podemos tirar alguns momentos de podermos elevar a nossa alma, à presença do Altíssimo, trazer a luz divina aonde nós estamos, fazer com que, acima de tudo, o Eterno seja exaltado e a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Por isso, nesta tarde, nós estamos no dia 6 do mês de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 19 do mês de Reshivã, do ano 5781. Nós estamos na nossa quarta Parashá, Vayera, e apareceu, e nós vamos para a nossa sexta Aliá, a nossa sexta chamada, a leitura diária da Torá. Iniciando, nós queremos compartilhar convosco, o que nos diz o Salmo 106. O Salmo 106 nos fala assim: Louvado seja o Eterno, louvai ao Eterno, porque imensa é sua bondade e eterna a sua misericórdia. Quem encontrará palavras apropriadas para narrar seus feitos poderosos? Quem apregoará todos os seus louvores? Bem-aventurados todos os que cumprem sua lei e agem com justiça em todos os momentos. Lembra-te de mim, ó Eterno, quando favoreceres teu povo, e concede-me tua salvação. A quem nós trazemos no nosso dia a dia, na nossa declaração monoteísta de fé, a quem nós elevamos os nossos pensamentos, a nossa adoração e a nossa gratidão. Ao Deus único, aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que não é humano e nem corpóreo, portanto, ele é indivisível e incorpóreo, ele é um e único. Ele está acima do espaço e do tempo, ele está acima da matéria e do espírito. Ele é somente um e infinito, o Ein Sof, Echad. Ele é o Todo-Poderoso. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Este é o Deus da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Este é a fé monoteísta que declaramos no nosso dia a dia. A Deus, aquele que não tem princípio nem fim, portanto ele não nasceu e nem morreu, e portanto ele é incorpóreo, ele não é humano, ele também é elevado acima do tempo e do espaço, pois ele é Ein Sof, o infinito. Assim como também ele está acima da matéria e ele está acima do espírito. E ele é somente um e ele é infinito. Ele é o Todo-Poderoso. É este o nosso Deus, o Deus da Torá, o Deus da Bíblia, o Deus de Adão, o Deus de Noé, o Deus dos patriarcas Abraham, Isaac e Jacob. Este é o Deus que os profetas, os reis, falaram através dos tempos, e isso tem repercutido através dos milênios, e tem cada vez mais sendo presente e real entre as nações. E através do povo judeu, que fez aliança na outorga da Torá no Monte Sinai,
tem trazido a luz divina, a Shekhinah, a presença divina, tanto no próprio meio judaico como entre as nações. Por isso, através do povo judeu, essa luz tem brilhado e nós estamos aqui. Podemos falar hoje cada vez mais com liberdade, porque ainda, as leis nos dão a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e a liberdade religiosa, que é o direito civil de cada cidadão de ir e vir, Então, por isso que nós possamos aproveitar as nossas oportunidades e assim podemos levar adiante ao Todo-Poderoso entre as nações. A nossa sexta aliá, ela está no capítulo 21 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos ler do capítulo 21, verso 22, até o verso 34. É a nossa sexta aliá, sexta chamada a leitura da Torá. Hoje é o sexto dia da semana, então nós vamos fazer a nossa leitura com os comentários de Rashi, que assim nos diz. Nessa época, depois que Sara deu à luz, Avimelech, acompanhado de Pichol, chefe de suas tropas, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Além de ter gerado um filho em tua velhice, tu sobreviveste à destruição das cidades da planície, Sodoma e Gomorra, Admá e Tsevoim. E ainda antes disso, derrotaste a confederação de reis de Kedorlaomer, a guerra de Avraham contra os 4 reis para a libertação do seu sobrinho, do seu irmão, do seu parente, Lot. E então agora jura-me aqui por Deus, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com meu neto. A preocupação do rei de Gerar, o rei filisteu, Avimelech, era que Abraão não lançasse a sua espada, a sua mão forte contra ele, contra seu filho e contra seu neto. Aqui ele está fazendo um pedido de proteção até a sua segunda geração. Abraão respondeu: eu jurarei, embora Avimelech só lhe tivesse pedido tolerância política por 2 gerações, mas Avraham, ele jurou para sempre, fez um juramento eterno. Abraão então disputou com Avimelech sobre o poço de água de que os servos de Avimelech se haviam apossado. Avimelech disse: não sei quem fez tal coisa. Tu também não me disseste, nem eu ouvi falar disso, senão hoje, agora. A fim de determinar quem cavara o poço, decidindo que cada um se aproximaria dele separadamente, aquele diante de quem a água subisse seria considerado o cavador do poço. A água subiu diante de Abraão. Abraão tomou rebanhos e gado e deu-os a Avimelech, e os dois fizeram um pacto. A questão do poço ficou resolvida, quando Abraão chegou à beira do poço, a água subiu, jorrou. Então aí ficou caracterizado que o poço era de Avraham. E em seguida eles vão para o pacto. Então Abraão tomou rebanhos e gado e deu-os a Avimelech, e os dois fizeram um pacto. Abraão então separou 7 ovelhas do rebanho. Avimelech perguntou a Abraão: que são estas 7 ovelhas que separaste? E Abraão respondeu: deves aceitar estas 7 ovelhas de minha mão, como sinal de teu reconhecimento de que o teste que fizemos é evidência conclusiva de que eu cavei este poço. Esse lugar, por isso, foi chamado de Beer Sheva. Poço do juramento é o significado de Beer Sheva. Pois ali os dois fizeram
um juramento. Depois que fizeram esse pacto, em Beer-sheva, Avimelech e Pichol, chefe de suas tropas, partiram e voltaram à Filisteia. Abraão abriu uma hospedaria em Beer-sheva. Ele também plantou um pomar em Beer-sheva, a fim de abastecer-se de frutas para servir aos frequentadores. Ali ele proclamou o nome de Deus, o Deus do universo. Ele também induziu os outros a proclamar o nome de Deus. Depois de ingerir uma excelente refeição gratuita na estalagem de Abraão, os hóspedes se levantavam para agradecer ao proprietário e abençoá-lo. Abraão então respondia: agradecei, acaso comeste da minha comida? O que comeste pertence ao Senhor do mundo. Agradecei, louvai e abençoai aquele que falou e o mundo passou a existir. Se alguém se recusasse a louvar a Deus, Abraão dizia: se insistes que comeste da minha comida, então me deves o valor integral da refeição. O preço era bastante alto, muito elevado, pois ele servia iguarias difíceis de obter no meio do deserto. E na maioria dos casos, essas pessoas então capitulavam e louvavam a Deus. E Abraão residiu na Filisteia 1 ano, e mais um ano a mais do que vivera em Hebrom, isto é, Abraão viveu na Filisteia 26 anos, do ano 2047 até o ano 2073, a partir da criação. Depois ele mudou-se de novo para Hebrom. Então, aqui nós temos a nossa leitura diária da nossa aliá, a sexta aliá. Hoje é o sexto dia, sexta leitura diária da porção da Torá. E nós vimos aí, depois que Abraão teve o filho, Avimelech então fez um pacto com Abraão, que ele, seu filho e seu neto, Abraão, não fizesse nenhum mal contra eles, no sentido de conquista e domínio. E Abraão jurou que não o faria, apesar que Avimelech pediu apenas para 2 gerações posterior a ele, o seu filho e o seu neto. Mas Abraão, como um justo que era, ele fez um juramento eterno, um juramento para sempre. Em seguida, Abraão, ele conversa com Avimelech, rei de Gerar, rei da Filisteia, e fala com ele sobre o poço que o povo dele tomou conta, e era um poço dele, Abraão. E aí Avimelech disse: não sei de nada, como que vamos resolver isso? Então eles dois, Avraham e Avimelech, rei de Gerar, decidiram, um por vez, separadamente, aquele que chegar próximo do poço, e o poço elevar as suas águas e jorrar, então é esse que cavou o poço. Obviamente, Avimelech foi à beira do poço e não teve jeito, a água ficou quietinha lá embaixo. Mas Avraham, quando chegou à beira do poço, então a água se elevou, jorrou, e então foi reconhecido que realmente o poço pertencia a Avimelech. Aliás, pertencia a Avraham. Na sequência, Avraham, ele separa então 7 ovelhas e entrega para Avimelech. E ele quer saber por que disso. Então Abraão diz a ele: isso daqui você vai pegar de minhas mãos, não tem recusa, não podes recusar. Você vai pegar essas 7 ovelhas e vai levar contigo. Porque isso daqui é um sinal de reconhecimento, que você viu que o poço jorrou água quando eu me aproximei, e que o poço pertence a mim, e não aos seus homens. E aí Avimelech teve que aceitar realmente as 7 ovelhas e reconheceu. Por isso, aquele lugar ficou chamado de também Beer-sheva, que é o poço do juramento. Abraão jurou que não faria mal até a 2ª geração
no pedido de Avimelech, mas Abraão fez um juramento eterno que não faria mal a ninguém da descendência de Avimelech, e ao mesmo tempo o sinal de reconhecimento de que aquele poço pertencia a Abraão. Então Beer-sheva, o poço do juramento. Na sequência, Avimelech vai embora com o seu general, o comandante das suas tropas, e aí Avimelech, ele estabelece uma hospedaria, porque esse era o propósito supremo de Avraham, estabelecer uma hospedaria. E ali, os viajantes que passavam por ali, ele hospedava, e ao mesmo tempo Avraham, ele acabou plantando, né, um pomar ali atrás da hospedaria, de várias árvores frutíferas. Então, quando os estrangeiros, as caravanas, os viajantes passavam por ali, repousavam e saboreavam, né, as refeições que Avraham fornecia para eles. No momento da despedida, os viajantes agradeciam a Avraham pela hospedagem e principalmente pela alimentação. Mas aí Avraham dizia a eles: por acaso foi da minha comida que vocês comeram? Não, vocês comeram da comida que é dada pelo Senhor do Universo, Adon Olam, o Senhor do Universo, o Criador, aquele que disse e tudo veio a existir, tudo pertence a Ele, nada me pertence. Então é a Ele, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, que vocês precisam louvar, que vocês precisam agradecer. Então aqueles que se recusavam a assim o fazer, porque eram idólatras, então Avraham apresentava para eles a conta da refeição. Então ele fala: bom, já que vocês querem realmente confirmar que comeram da minha comida, então a conta da refeição é essa daqui. Só que a conta era muito, mas muito cara. Nos preços de hoje, por exemplo, uma refeição simples, ela gira aí de 15 a 20 reais, né? E Avraham apresentava para eles uma conta de 600 reais, 1.000 reais por uma refeição, né? Aí eles viram que era caro demais, era coisa absurda, né? Mas só que a alimentação que eles recebiam, ela era de fato ímpar. Ela era muito especial, porque ali no deserto, como que eles poderiam encontrar alimentos tão saborosos, frutos tão saborosos que Avraham fornecia para eles? Então, já que vocês querem dizer que a comida é minha, então o preço é esse. E aí dessa forma, então muitos acabavam, sem sombra de dúvidas, louvando o Eterno Todo-Poderoso e agradecendo a Ele pela refeição. Por isso que quando nós terminamos, né, as nossas refeições, nós agradecemos a Deus Todo-Poderoso, porque nós comemos daquilo que a Ele pertence, né? Então é a nossa prece após as refeições. E dessa forma, então, Avraham, ele acabou ficando 26 anos ali na Filisteia. Ele ficou um ano a mais do que era para ficar, ok? Quero trazer também para vocês nessa tarde um nível mais profundo a respeito destas questões, né? O significado das instruções divinas, baseado nos ensinamentos do nosso rabino Yitzhak Ginsburg, autor do livro Kabbalah e Meditação para as Nações, ou seja, Kabbalah para os Benei Noach, Kabbalah para os não-judeus. Então na página 17 nós temos o significado das instruções divinas. Para compreender o significado pleno dessas 7 leis, é preciso primeiro reconhecer que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é meramente um livro de histórias sobre as primeiras gerações da humanidade, os filhos de Israel, seu êxodo do Egito
e suas andanças no deserto. A Torá também é mais que um documento legal que lista os mandamentos prescritos pelo Criador. De modo mais abrangente, a Torá é e deve ser vivida como uma revelação do próprio Deus, particularmente revelação de sua vontade. Na linguagem do Zohar, Deus e a Torá são um. Deus e a Torá são um. Unidade. Com uma revelação da vontade do Todo-Poderoso, a Torá pode ser descrita como um manual para a vida, servindo como, entre aspas, um manual de instruções do fabricante. Todas as coisas que você compra, sempre vem o manual do fabricante. E esse manual do fabricante, ele traz para você o quê? O modo correto de usar aquele equipamento, aquele aparelho, as instruções, como você deve cuidar e regras que você deve obedecer para um bom aproveitamento, daquele equipamento ou instrumento que você está adquirindo. Então, na linguagem do Zohar, a Torá, a vontade do Eterno revelado pela Torá, ela serve como manual para a vida, como um manual de instruções do fabricante para aqueles que a estudam. Considerando-se isso, as leis dos filhos de Noé não podem ser vistas como exigências meramente técnicas que Deus faz aos seres humanos. Em vez disso, devem ser vistas como a própria revelação da vontade divina. Ao se comprometer a guardar esses mandamentos, a pessoa já está manifestando a vontade do Todo-Poderoso em nossa realidade mundana. Todas as expectativas de Deus do que nós, como seres humanos, como suas criações, podemos alcançar dependem da aceitação e do compromisso em praticar as 7 leis dos filhos de Noé. Além disso, como manifestação da vontade divina, estas 7 leis são partes do mecanismo do universo, a luz, a energia e forças que fazem o universo funcionar. O significado das instruções divinas mostra para nós aqui duas realidades, no sentido de a Torá e o Eterno, eles têm uma unidade, eles são um só. A Torá, ela não é separada de Deus, Deus não é separado da Torá. Se você, como diz Provérbios, se você anda de braços dados com a Torá, você anda de braços dados com a vida. Por quê? Porque a Torá e Deus são há uma unidade só. Deus é a Torá, Torá é Deus. Quem anda de braços dados com a Torá, está andando de braços dados com a vida. Por quê? Porque está andando de braços dados com Deus, o dono da vida, o Senhor do universo. Simples. Além disso, nós temos dentro da Torá o que nos diz, a Aseret Hadibrot, os 10 ditos, conhecido como os 10 mandamentos. Nós temos aí 620 letras que descrevem os 10 mandamentos, os 10 ditos. E esses 620, estas 620 letras correspondem exatamente aos 613 mandamentos para os judeus e os 7 mandamentos para as nações, para os não-judeus, somando 620. Ou seja, nós estamos em unidade com os judeus e juntos estamos em unidade com a Torá e juntos estamos em unidade com Deus. Isto nos traz realmente o significado das instruções divinas. E para nós podermos compreender melhor ainda dentro da linguagem humana que nós compreendemos, falando de forma humana, por quê?
Porque através da revelação da Torá, Deus se revela conosco numa linguagem humana para nós entendermos o grande princípio do nível espiritual. Então, quando se fala, por exemplo, a mão de Deus, as costas de Deus, né? O coração de Deus, etc. e tal, são expressões humanas para nós compreendermos, né, uma realidade espiritual. Porque Deus, ele não tem corpo, Deus não é humano, ele é o Ein Sof, ele é o infinito. E nele está de fato a luz inacessível, que só ele está ali. Por isso ele é o infinito. E nós estamos dentro de Deus. Então essa linguagem é para nós compreendermos realmente uma realidade espiritual. E por isso quando o profeta diz, todo aquele que busca a Deus com todo o seu coração o encontrará, o achará, porque ele vem de encontro aos tais, é justamente isso. É nós sairmos da nossa dimensão física e humana para podermos adentrar numa dimensão espiritual e infinita. E isso você precisa de um exercício de fé. Por isso que é importante leitura bíblica diária, o estudo da Torá, as preces, a Tzedaká, estarmos realmente cada momento da nossa vida fazendo techuvá, fazendo retorno a Deus, arrependimento e retorno a Deus, fazendo as nossas preces diárias, as nossas leituras diárias, o estudo bíblico diário, o estudo da Torá, a Tzedaká, atos de bondade, de misericórdia, de caridade, atos de justiça. Nessa somatória, junto com as 7 leis universais, nós estamos exercendo, né, uma prática espiritual e nós transcendemos a nossa matéria, a nossa física e adentramos pela fé numa dimensão espiritual. Então, por isso, realmente fala que quando nós começamos a viver esta realidade, nós estamos afetando o universo, ou para o bem ou para o mal. Por isso que nós precisamos procurar cada vez mais fazermos, né, praticarmos aquilo que é bom, reto e justo aos olhos do Eterno, segundo a Torá, para que a escuridão vai se dissipando e possamos cada vez mais estarmos estabelecendo a Shekhinah, a presença divina do Eterno, e esta luz que vem emanando da Shekhinah, da presença divina, para que realmente o mundo não seja um caos, mas para que o mundo ele possa começar a ter um equilíbrio, para que Mashiach venha se manifestar e que venha trazer a redenção final e que seja para breve em nossos dias, para agora. Amém. Então, esse significado das instruções divinas é para que nós possamos realmente estarmos aí valorizando. A Torá não é meramente um livro de história, ela é muito mais do que isso. Dentro disso daí, o que nós temos para nós e aquilo que nós estamos vivenciando nesse princípio do novo ciclo dos estudos da Torá. Nós estamos na 4ª Parashá. Andamos vamos dizer assim, fizemos uma jornada de 4 estações, 4 caminhadas, 4 jornadas de etapas, e nós estamos aqui na 4ª, e com a graça do Eterno, amanhã estaremos encerrando essa 4ª jornada. E nós estamos vendo desde o princípio desse novo ciclo que nós estamos diante do nosso viver diário, nós estamos diante de escolhas. Nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos decidir se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu vou à direita com Deus ou se vou para a esquerda contra Deus.
Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher. Eu preciso escolher se eu vou para a direita para elevar a minha alma, para a redenção e Olam Rabá, ou se eu vou para a esquerda contra Deus e vou me aprofundando cada vez mais na escuridão, no abismo. Então, nós estamos vendo as escolhas de Adão, as escolhas de Noé, as escolhas que vêm de Abraão, as escolhas que nós estamos contemplando nessas últimas leituras, as escolhas de Ismael e Isaac. Então, qual é a nossa escolha? Qual é a tua escolha? O que você tem determinado para a tua vida no seu dia a dia? A pergunta é: qual é a escolha que eu fiz? Segundo o Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos sábios, no capítulo 5, verso 4, diz assim: Avraham Avinu, nosso pai Abraão, foi testado por Deus em 10 diferentes ocasiões e saiu-se bem em todas elas. As parashiot, as porções da Torá que nós vimos passada, Lech Lechá, vai por ti mesmo, vai para dentro de ti mesmo. A parashá que nós estamos vendo essa semana Vaierá, que e apareceu o Eterno, se revelou a Abraão com a visitação dos 3 anjos em forma de homens. E a terceira porção deste ciclo aqui, com referência a Avraham Avinu, nosso pai Abraão, que é a próxima parashá que nós vamos ver sobre Hayé Sará, que é a vida de Sara, e que fala explicitamente também de Avraham. Então essas 3 parashiot conta a vida de Avraham Avinu e os testes que ele enfrentou. Há algumas opiniões que entre os nossos sábios sobre os quais dos fatos vivenciados por Avraham são incluídos entre esses 10 testes. Para o Rambam, o teste de Ur-Kasdim, quando Avraham Avinu foi jogado pelo Neir Nimrod em uma fornalha, não foi considerado como um teste dos 10 testes que o Eterno permitiu que viesse sobre Avraham. Mas segundo os nossos sábios falam que, na realidade, ali não foi uma questão de somente uma prova de fé de Avraham, mas ali na realidade entre Avraham e Nimrod, o que houve foi um conflito de ideias, porque Nimrod dizia que era Deus, que ele era Deus e que ele era o poderoso, e Avraham vindo disse para ele, falou, não, você não é Deus, existe um Deus que criou todas as coisas lá, mas você não é Deus. E foi então nesse momento que Nimrod manda lançar a Avraham na fornalha ardente, e Avraham sai ileso da fornalha e nada acontece, certo? Então, todos os comentaristas, exceto o Rabino Yonah e o Rabino Barrier, eles concordam que o último teste de Avraham, quer dizer, a maioria dos sábios, eles concordam que o último teste de Avraham foi de fato a Akedat de Isaac, ou seja, a oferenda de seu filho Isaac. O Rabino Yonah, ele diz que o último teste de Avraham foi o sepultamento de Sara, Então essa divergência aí. A expulsão de Agar e Ismael da casa de Avraham é considerado por Rambam Maimônides como um teste, mas para Rambam Nachmanides considera que nessa oportunidade Avraham, na realidade, ele superou 2 testes, que foi expulsar Agar e por ter expulsado Ismael. Então para Rambam Nachmanides foram 2 testes e não um só.
No seu comentário sobre a Torá, Bereshit 12:6, o Rambam Narmanides explica algo muito interessante sobre a história de Avraham, Issaque e Yaakov. Uma regra para se entender o relato das Parashiot que falam sobre os patriarcas. Tudo o que aconteceu com eles é um sinal, um ensinamento para os seus descendentes. Este é o motivo das descrições prolongadas sobre as suas viagens, sobre as escavações de poços e outras coisas mais que estão relatados diretamente à vida dos 3 patriarcas. Poder-se imaginar que as histórias são dispensáveis, alguém poderia dizer, né? Por que eu estou lendo essa história? Né? Poderia passar para frente, mas é um erro pensar que estas histórias ou parte delas não poderiam estar escritas aqui, não tem relevância. É um erro analisar e pensar desse modo. A Torá não menciona sequer uma palavra sem proveito. Ou seja, tudo que está na Torá tem propósito, tem sentido, tem fundamento. Nada é por acaso. Então, para que a Torá conta que Avraham cavou poços de água e que os filisteus, Pelishtim, os tamparam, que Issaque cavou-os novamente e denominou-os como os mesmos nomes que Avraham escolhera? Todos os fatos relatados têm algo a ensinar para as futuras gerações. Em épocas futuras, os líderes do povo podem aprender muitas lições destes relatos e transmiti-las e aplicá-las em benefício do povo. Muitos conhecimentos, muitos ensinamentos, muitos aprendizados que os nossos sábios têm trazido está, de fato, sendo revelações daquilo que aconteceu no tempo dos nossos patriarcas. O mesmo ocorre em relação aos testes que Avraham Avino enfrentou. Nós, descendentes de Avraham, em alguma fase das nossas vidas, acabamos sendo testados de forma análoga aos testes pelos quais ele passou. Alguma fase das nossas vidas nós passamos algo semelhante a que Avraham passou, ou seja, provas, testes. Além de Avraham servir como exemplo e fonte de inspiração, o fato dele ter superado estes testes nos dá forças espirituais que facilitam nossa tarefa mediante essas situações. Um exemplo aqui que pode nos chamar a atenção é que você não vai ser provado, por exemplo, no sentido de sacrificar o seu filho. Apesar que existe uma contradição nessa questão, né? Que de fato Deus ele não pediu o sacrifício de Issaque, mas o que Deus pediu para Abraão, né, fosse que o seu filho Issaque ele fosse elevado, né? Elevar no sentido espiritual, para que ele se tornasse mais rapidamente maduro e responsável no sentido espiritual, como o futuro a ser um líder da nação, pois estaria substituindo o seu próprio pai, né? Mas Avraham, no seu afã de amar e temer a Deus, ele já entendeu, segundo os sábios falam, né, que o verbo usado aí para elevação é o mesmo verbo que serve para sacrifício, mas o objetivo de Deus não era esse, o sacrifício de Issaque, mas a elevação, né? Ou seja, era para elevar Issaque até aquele monte, e ali Avraham ele estaria fazendo o altar, o Eterno providenciaria o sacrifício para o altar, né? E assim Avraham estaria conduzindo Issaque a uma elevação espiritual, aprendendo a buscar o Eterno e através do altar
e do sacrifício seria ali um auto-sacrifício, uma auto-anulação do seu ego, de si mesmo, né? Mas isso daí nós vamos entrar melhor amanhã nessa passagem aí, certo? Então, de forma análoga, né, semelhante, né, quase parecido com testes de Abraham, tem fases da nossa vida que nós passamos aí, provas, testes, momentos em que nós nos sentimos realmente como num beco sem saída, nós sentimos que parece que o mundo vai desabar na nossa cabeça, outros momentos que parece que o chão desaparece dos nossos pés e que vamos cair num abismo profundo, sem fim, e por aí afora vai. São formas e testes diferentes que nós passamos na vida. E o que nós precisamos fazer? Recordarmos de Avraham vindo, do nosso pai Abraão, né, dos seus testes, das suas provas, porque ao passar por eles, então Avraham, ele é uma inspiração para cada um de nós, para podermos enfrentar as dificuldades, as adversidades que a vida vai nos apresentando. Além da obrigação de cumprir todas as mitzvot da Torá, cada Yehudi, cada judeu, deve vencer alguns testes de forma individual que lhes são impostos pelo Todo-Poderoso. Não nos esquecendo que 620 é o número das letras dos 10 mandamentos, das 10 palavras, 10 ditos, que corresponde aos judeus e aos não-judeus. 613 mitzvot para os judeus, 7 mandamentos, leis para os não-judeus, para as nações. Dentro disto daí, é a mesma coisa, específico para os judeus, os 613 mandamentos, além de ser uma obrigação a cumprir, né? Para nós, Benei Noach, temos aí as 7 mitzvot, Benei Noach, que é para nós também uma obrigação a cumprirmos, de forma individual, e assim, o Eterno, através destas realidades, judeus e não judeus, ele vai permitindo as nossas provas e testes e os mandamentos, segundo a realidade de cada um, judeus e não judeus, vai sendo apresentado diante de você, para você ser provado e você cumprir as mitzvot. Um exemplo simples de tudo aí, né? Você, por exemplo, trabalha em um escritório, vamos assim dizer. Você trabalha no escritório, você trabalha numa empresa, e ali naquele lugar do seu trabalho lá, por exemplo, tem lá um clips. Um clips. Tá lá em cima da mesa, ou tá jogado no chão, vamos assim dizer, tá lá jogado no chão, e você vê aquele clips. Aí você pega aquele clips, enfia no bolso e leva embora. É uma prova, é um teste que o Eterno está permitindo a você, se você vai cometer ou não o pecado do roubo. Se você está lá no seu trabalho e você lá pega lá uma folha de sulfite, por exemplo, e você pega aquela folha de sulfite, coloca no meio dos seus pertences e leva embora. A folha pertence à empresa, não pertence a você. Deus está permitindo se você vai ou não cumprir a sua mitzvah de não roubar. Assim também, ele permite que você dê um tropeção, arranque a tampa do dedão e saia aquela tampa do dedão e sangue e aquela dor de ranger os dentes, como diz o outro, né? E você vai blasfemar ou você vai agradecer? Qual vai ser a sua reação? É uma prova, é um teste. As mesmas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, nós precisamos estar alertas com referência a isso daí, né? Então, vamos tomar cuidado naquilo que nos apresenta diante de nós. Vamos lembrar de Avraham vindo, os 10 testes, as 10 provas. Vamos lembrar que
o Eterno, Ele permite que isso aconteça em nossas vidas, para que realmente, para ver o que está no nosso coração, se nós vamos guardar ou não os seus mandamentos. Continuando, tanto o Rambam Maimônides quanto o Rambam Narmânides, né? Nós temos aí dois Rambam, né? Aparentemente parece que é a mesma, mas não. O Rambam Maimônides, então o Rambam ele termina com Mem no final de Rambam. E o Rambam Narmânides, ele termina com o Nun, né? O N de navio, lá no seu nome, Ramban. Os dois concordam em seus comentários que os testes submetidos às pessoas não têm intenção de revelar nada para Deus. Ou seja, a conduta das pessoas ao enfrentar os testes não esclarece alguma dúvida para Deus. Portanto, a denominação teste, no sentido de verificação, exame, só cabe ao testado, à pessoa que está sendo testada, que pode escolher o que vai fazer, mas é fundamental saber que Deus não tem dúvidas. Ao submeter-nos a testes, Hashem tem outra intenção ou outras intenções. Então a primeira coisa que você tem que ter no seu pensamento, veja bem, não é uma questão de você ter apenas no pensamento, é você ter realmente no pensamento e na ponta da língua. Porque quando apresentar o teste, a prova diante de você, você já tem que pensar e imediatamente falar para você não tropeçar. Falar o quê? Este teste, essa prova que está me sendo apresentada pelo Todo-Poderoso, não tem absolutamente nada a revelar para Ele. Para Deus não tem nenhuma revelação, porque Ele já sabe de tudo. Eu que não sei de nada. Essa prova, esse teste, é para mim. O propósito de Deus é para mim. É eu que preciso analisar esse fato. Porque eu vou decidir se eu falo sim ou não para Deus. Se eu falo sim ou não para os seus mandamentos. Lembrando que a Torá é a revelação da vontade divina, então é eu que vou decidir se eu vou fazer a vontade ou não de Deus. Então, na adversidade, no teste, na prova, eu tenho que olhar para mim mesmo. Para Deus não tem nada de novo. É comigo, é com você. Essa é a questão. O Rambam Narmânides explica no primeiro versículo que trata a passagem onde fala sobre a Akedat de Sarrak, né, que está no capítulo 22, quando Abraham, Deus o chama, lá no capítulo 22, verso 1, vamos ler aqui, ó. Foi depois dessas palavras que Deus testou Abraão. Disse-lhe Deus, Abraão, e ele respondeu, aqui estou. O que Abraão quis dizer para Deus nessa resposta? Quando Deus te chama e você diz, eis-me aqui, o que você está dizendo para Deus na sua resposta? Quando Abraão respondeu, né, ao chamado de Deus, que Deus disse, Abraão, e ele respondeu, aqui estou. O que é que Abraão estava dizendo para Deus nesse momento? Ele estava simplesmente dizendo assim a Deus, aqui estou,
pronto a te obedecer. Essa tem sido a sua resposta? Ou você se envolve com as provas, os testes, as adversidades que você está passando, as dificuldades que você está passando? Você se envolve com isto? Você se enrola com isto? E você vira aquele famoso novelo de lã? Ou você se desenrola de si mesmo e, à semelhança de Abraão, você diz: Deus, aqui estou pronto a te obedecer. Dê-me forças para passar pela prova, pelo teste. Não me deixe sucumbir, para que os meus inimigos não se alegrem sobre mim. Me fortalece. Estou pronto a te obedecer. Assim Abraão respondeu. E imediatamente ele se pôs a caminhar. Então, quando Rambam, Narmânides, fala sobre esse versículo, capítulo 22, verso 1, aqui estou, a resposta de Abraão, aqui trata de fato que a intenção do Todo-Poderoso é dar a oportunidade para que o indivíduo concretize o seu potencial. O que Deus está mostrando aqui é que transformemos em ações as nossas boas intenções. Sendo assim, sempre que Deus envia um teste para alguém, é porque aquele indivíduo tem condições de superá-lo e ser meritório de uma recompensa muito maior do que apenas suas boas intenções. Dessa forma, o teste torna-se um grande benefício para a pessoa que está sendo testada. Ou seja, a prova, o teste, Deus está permitindo que isso venha a ti para que você tenha a oportunidade de mostrar o seu potencial, o seu valor, que você pode revelar, realmente quem você é. Por isso, ler-lehá, disse Deus a Abraão, vai por ti mesmo, vai para dentro de ti mesmo e busque o teu verdadeiro eu. Você, eu, nós já revelamos o nosso verdadeiro eu desta centelha divina? Então os testes, as provas, é para que nós realmente tenhamos a oportunidade de podermos revelar o nosso potencial. Desta forma, sem sombra de dúvidas, Deus permite que você seja testado, que você seja aprovado, não para o teu mal, não para a tua destruição, mas para que você seja melhor e maior. Para que você possa brilhar muito mais do que estás brilhando no momento. E você possa expandir a luz divina, o conhecimento do monoteísmo, o conhecimento do teu Deus, o grande teu Deus, para que você possa realmente também ter direito, por questão de mérito, a coisas melhores e maiores. Este é o nosso Deus. Dessa forma, o teste torna-se um grande benefício para o testado. Lembre-se que os sábios dizem que a tua recompensa será maior do que as suas boas intenções. Lembra que tem um ditado que fala, um ditado popular, que diz que de boas intenções o inferno está cheio? Quando as nossas boas intenções elas não têm atitude, quando as nossas boas intenções não há ações, então ela é morta, não tem sentido. Simplesmente isso. Então por isso,
que realmente não nos esqueçamos que a intenção de Deus é fazer com que nos revelemos o nosso eu verdadeiro interior, que está conectado com a centelha divina do Todo-Poderoso. Então, que nós possamos aí no nosso dia a dia sermos elevados, né, ao monte do Todo-Poderoso. O Rambam Maimônides, ele nos fala que a finalidade dos testes é que as outras pessoas, e não o próprio testado, observe o bom exemplo do testado, aprendam grandes lições e sigam o mesmo caminho. Então nós temos aqui nesse momento duas opiniões do Rambam Nachmanides e do Rambam Maimônides, certo? Dois grandes sábios da Torá, guardiões da sabedoria do futuro reveladas no presente. Nachmanides, ele nos fala que os testes para a pessoa que está sendo testada, para que ela revele o seu verdadeiro eu, o seu potencial, e que tenha méritos para ter grandes e maravilhosas recompensas. E Rambam Maimônides, ele fala que aquele que está sendo testado, a finalidade dos testes não é para ele, mas é para as outras pessoas que estão ao seu redor, ao derredor, e aquelas que receberem as notícias com referência aos seus testes, às suas provas. Então é para aprender com aquele que está sendo testado, né, o exemplo de vida, e dessa forma eles sejam estimulados a viver e a seguir o mesmo caminho daquela pessoa que está sendo provada, está sendo testada. Ou seja, toda a humanidade pode dar graças ao Todo-Poderoso e aprender as grandes lições, né? Então, por conseguinte, os testes não esclarecem nada para Deus, que já conhece todos os resultados antecipadamente, né? Deus sabe o futuro. Então, os testes não esclarecem nada para Deus. Deus já sabe o que vai acontecer. Nós é que não sabemos. Então, os testes é exatamente para que nós possamos aí ser, sem sombra de dúvidas, os grandes beneficiados. Eles são aplicados em nosso benefício, conforme Nachmanides, ou para servir de lição para os demais, segundo Maimônides. De qualquer forma, você é, aos olhos de Deus, uma bênção, ou para você mesmo, ou para o próximo, ou os dois, tanto para você e ao mesmo tempo exemplo para aqueles que estão te vendo, aqueles que estão à tua volta. Embora Deus já conheça a nossa escolha, nós a possuímos de fato. Isso é denominado de livre-arbítrio. A Guemará, Nidá 16, conta que o Rav Hanina Bar Papa, o anjo encarregado da gravidez, chamado Laila, leva a gota, entre aspas, que dará origem ao indivíduo perante Deus e pergunta: Criador do mundo, este indivíduo será forte ou fraco, sábio ou tolo, rico ou pobre? Mas ele não pergunta se ele será justo ou perverso, porque isso depende do próprio indivíduo na sua vida aqui, por causa do seu livre-arbítrio, de dizer sim ou não a Deus. Então, segundo a Guemará, do Rav Hanina Bar Papa, ele nos fala que o anjo encarregado de levar aquela alma à presença divina, que vai determinar que ele desça nesse mundo inferior e vai habitar o corpo ou masculino ou feminino, e aquele que ele vai habitar vai ser ele ou ela, e vai ter o nome A ou B, certo? Então, esse anjo, quando ele entrega essa alma para Deus, esse anjo, que é conhecido como o anjo encarregado da gravidez, chamado de Laila,
ele pergunta para Deus estas questões, né? Se ele vai ser fraco ou forte, rico ou pobre, se ele vai ser sábio ou tolo, mas ele não pergunta se ele vai ser justo ou perverso, porque isso depende de cada um de nós decidirmos aqui, neste mundo inferior. Então, portanto, amados, né? O próprio Rav Hanina, ele fala, segundo o seu escrito em Berachot 33b, ele diz assim: Hakol bide shamaim, hutz meiarat shamaim. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus, exceto o temor a Deus. Porque é aí que você decide se você teme ou não a Deus. E esse temor significa respeito, reverência, obediência. Se você vai ter ou não esse respeito. Portanto, né, que nós possamos aí estarmos nos enriquecendo de conhecimento e sabedoria, mas não nos esquecendo que Ele, o Todo-Poderoso, Ele permite e permitirá que as provas e os testes venham. Portanto, se prepare. O verdadeiro estrategista, ele se prepara antes da batalha. E como que nós podemos nos preparar? Leitura diária da Torá, estudo da Torá, techuvá, arrependimento e retorno a Deus, preces, orações, conexão com Deus, tzedakah, atos de caridade, atos de bondade, atos de justiça, mais as 7 leis de Noah, nessa somatória, estão aqui, melhor dizendo, estão aqui as nossas estratégias para a batalha que está diante de nós, através de provas e testes. Se prepare, porque vencedor é aquele que luta, é aquele que batalha. Aquele que alcança o sucesso é aquele que se prepara para poder trilhar o caminho com espinhos, pedras, barreiras e coisas semelhantes. E em cada trecho ele vai vencendo os obstáculos, as provas, os testes, e vai se tornando uma pessoa que tem méritos diante de Deus para receber sempre da parte divina grandes e maravilhosas recompensas. Que a palavra dessa tarde possa iluminar a tua alma, a tua mente, o teu coração, e possa estar pronto no seu dia a dia para dar uma resposta a Deus como a Abraão. Ele vai te chamar pelo teu nome e você vai precisar dar a resposta. Que a tua, a minha, a nossa resposta seja: aqui estou, pronto para obedecer a ti, meu Deus. Até amanhã, à tarde, com a Torá. Shalom, shalom.